convencionais do regime convencional dos subsistemas ou do regime livre é enorme. E, portanto, esta ideia que corre por aí de que o Estado é prestador, é financiador e prestador, já não tem nenhuma ligação com a realidade. E, portanto, é melhor, na minha ótica, termos uma abordagem mais transparente e admitirmos, seja qual for o modelo, seja o modelo baseado no sistema beveragiano, ou seja, baseado nos impostos que todos nós pagamos, seja baseado num outro modelo de cariz bismarckiano, em seguros sociais obrigatórios, em que as entidades empregadoras e os empregados pagam para um sistema que é para todos e o Estado só paga, por exemplo, para aqueles que não têm emprego, por exemplo. Baseado nisto, nós temos que pôr os que forem capazes de fazer com qualidade ao mais baixo custo, a produzir os serviços que este dinheiro vai comprar. É no mercado nacional composto por Estado e por privados. É indiferente. Em concorrência. É indiferente. Estes não forem eficientes, os serviços que não forem eficientes. Onde é que a saúde está a ser mais eficiente? É ainda no setor público? Pensando na medicina hospitalar. Soutor, é tão difícil de comparar. É? É, sabe porquê? Porque, primeiro, os regimes legais que enquadram as relações laborais, as compras de produtos, medicamentos, material de consumo clínico, etc., de equipamentos e por aí fora, no setor público e no setor privado, as condições de gestão do setor público e do setor privado são tão diferentes, que são absolutamente incomparáveis. Esse é um aspecto e é um aspecto absolutamente focal. Em segundo lugar, nós só podemos comparar o que é comparável, isto é, se me disser que um doente com determinadas características tenha um determinado preço no setor público, eu quero saber quanto é que esse doente, exatamente com as mesmas características, custa no setor privado. Mas o que eu quero é poder trabalhar num hospital em que tenha o desafio de ter as mesmas condições para o gerir, em todos os aspectos, e tenha que competir com qualquer outro hospital, inclusive sendo ele um hospital privado, por fazer com a mesma qualidade ao mais baixo custo. E ter que competir, porque não adianta nós pensarmos que vamos poder comprar uma coisa por 10 quando a temos pela mesma qualidade por 8. Temos que a fazer por 8 e com a mesma qualidade. Acredita na viabilidade disso? Nós tivemos aqui há uns meses um exemplo com o professor Valadares Tavares, que é expressivo da nossa indisciplina. Existe um sistema informático qualquer para aquisições de bens e serviços do setor público. E o que pareceria era que tudo aquilo que tivesse que ser adquirido passasse por ali. E ali, eu diria, preciso de 100 unidades de qualquer coisa X, e quem quisesse fornecer, chegava lá e dizia, eu forneço, portanto. Isto garantiria a imparcialidade e a economicidade do sistema. Pois, o professor Valadares Tavares aqui disse-nos que mais de 85% das compras é feita à margem desse sistema. Bom, isto mostra que realmente não... E aí há o instrumento, existe um instrumento informático montado, felizmente, mas as pessoas passam ao lado. Eu, infelizmente, pelo menos no setor que conheço, que é o setor da saúde, não acredito em nada disso. Ou defende exatamente o contrário? Defende exatamente o contrário. E eu não acredito em nada disso. As compras centralizadas não acrescentam nenhum valor. As compras centralizadas compram por quantidade. Não se consegue, através das compras centralizadas, definir políticas de consumo que sustentem as políticas de negociações. Mas e o seu sistema como é que era? Como é que se verificava? Era cada hospital comprava o que... Não sei. O sistema que eu médico de família, e a Judita era minha doente, como médico de família, e eu precisava disto, daquilo e daquilo outro. E eu requisitava a quem? Neste país, em que havia centenas de unidades de produção dessas mercadorias, entre aspas. E escolheu o hospital, a instituição, que lhe fizesse certificada, com condições de qualidade e critérios de qualidade. E acha que os médicos vão obedecer a isso? Mas eu não centro isto na pessoa do médico, eu centro nisto na pessoa de uma entidade gestora.
Neste caso, os conselhos de administração. Não, neste caso, Não, os médicos de família. a entidade gestora do setor da medicina familiar. Mas é que a transposição dessa realidade, que é sugestiva, para a mesma qualidade, um preço menor, é atraente. Agora, isto transposto para a nossa indisciplina normal, eu não acredito em nada nessas coisas. Eu acredito. Acredita? Eu não vejo que haja outra maneira de haver eficiência se não houver competição. Não adianta. Pois, mas a instalação da competição é que é o busilis. É que eu, médico de família, tenderia a requisitar hospital lá, porque acreditava no médico que lá estava. Não, deixa-me... Ou a entidade privada X... Não está a o que eu digo. É que tenderia se não tivesse que pagar. Mas é que sai do seu orçamento. Sim, mas está bem. Mas... Você tem um orçamento para gerir, e desse orçamento sai a sua remuneração, sai a remuneração de todos os outros, sai a remuneração dos enfermeiros. Quer dizer, o médico de família tinha direito a dispor de 15 mil euros vezes 1000 doentes. Por exemplo. Então o médico deixa de ser, quer dizer, é 50% médico e 50% gestor. Eu disse e tentei deixar claro que, obviamente, isto é feito através de uma entidade gestora que está associado. Está bem, mas acabou de dizer que o médico tem, portanto, um budget, um orçamento para gerir e não sei o quê. Cada unidade de saúde responsável por uma determinada área ou setor tem o budget correspondente à captação dos doentes que são. Professor António Ferreira, tem ideia de que continuam a sair muitos médicos do setor público para o privado? Não. Não? Não é mais verdade essa ideia que neste momento, os dados que tenho, verdadeiramente bem conheço o hospital onde trabalho, não vejo que haja assim uma médicos que tanto estão no hospital público como no privado? A percentagem é significativa? Creio que é a maioria. É a maioria? É a maioria. E isso é, do seu ponto de vista, positivo, negativo? Como é que negativo, eu defendo a exclusividade de todos os profissionais da saúde, não é só dos médicos, é de todos. Enfermeiros, sim. Enfermeiros, técnicos superiores, etc, etc. Quanto é que no seu hospital se paga um diretor de serviço? Depende, Sr. Professor. Se for um diretor de serviço que não está em exclusividade, deve ganhar para aí 2.000 euros, 1.900 euros. Brutos ou limpos? Brutos. Creio que é sim. Se tiver em exclusividade em 42 horas, deve andar pelos 4.000 e tal, uma coisa assim. E o que é que lhe parecem estes valores remuneratórios? Parecem baixos, mas a minha ideia de como deve ser feita a remuneração é um bocadinho diferente da que decorre daquilo que acabou de dizer, ou que aqui está implícito. Eu acho que os profissionais de saúde, se quiserem falar nos métodos dos médicos, devem dedicar-se exclusivamente às instituições que servem. Ao hospital que servem, à unidade de saúde familiar que servem, ao hospital público que servem ou ao hospital privado que servem. E devem ter uma remuneração base, a remuneração base justa e possível, e depois devem ser remunerados como todos os outros profissionais em função de atingirem ou não determinados indicadores de qualidade e de produtividade. Como é que isso na medicina se afeta? O senhor há um ano e tal disse aqui que tinha 30 cirurgiões que não operavam. Não sei como é que se chama cirurgião que não opera. Mas... Sr. Professor, eu agora dir-lhe-ei... Isso deu um grande barulho lá dos seus colegas. Eu sei. A doutora ficou contente. Eu agora dir-lhe-ei que... Tem 35. Que a produtividade... Não tenho certeza. Que a produtividade dos cirurgiões na região norte é impressionantemente maior do que em todas as outras regiões. Sim. O número de operados padrão por cirurgião padrão na região norte é de 170 e tal, agora não tenho os números bem presentes, enquanto que nas outras regiões andem à volta dos 80 e tal. Quer dizer que em Santa Maria há para aí 50 cirurgiões que não operam. Sobre isso o professor António Ferreira não pode falar. Mas fez uma Temos de pergunta. fechar o programa. Está bem. Não, mas responda. Faltava-me concluir e distrair-me, porque a pergunta que me fez
Eu já não me recordo, que é uma chatice. Pois, quer dizer, a pergunta que eu lhe fiz tinha exatamente a ver como é que se afere os objetivos Olha, eu dou um produtividade exemplo. na Com certeza, medicina, não é? Não é só produtividade, é qualidade também. E a qualidade Olha, e produtividade. Por exemplo... Mas queria uma resposta rápida, porque já está... Um médico que trata doentes com diabetes tem que garantir que ele tem um exame do fundo ocular da retina uma vez por ano, que está medicado com medicamento que faça a prevenção da evolução para a insuficiência renal, que tenha a glicemia, o açúcar controlado através de uma análise específica. Essa análise vale a pena fazer, não só contra as análises do cor, etc, etc. E, portanto, há um conjunto de indicadores que são indicadores que permitem dizer que aquele doente, se estiver a fazer aquilo, tem menos probabilidade de vir a morrer ou de vir a ter outras doenças. Pois o médico teria que ter, por exemplo, 80, 90, o que fosse considerado adequado, por cento dos seus doentes tratado assim. E se tivesse assim e depois fizesse 50, quando o objetivo era fazer 40 e garantisse tudo isto... Ganhava mais. Ganhava mais. Muito bem. Ficamos elucidados. Professor António Ferreira, vamos trocar as nossas canetas. Isso não é mais bonito. Muito obrigada. Dr. Medina Carreira, estaremos de volta de hoje a uma semana com o Dr. João Salgueiro para falar das nossas saídas, presumo que tem a ver com... Saídas entre aspas. Saídas entre aspas, exatamente. Nem de outras estávamos a pensar. Estaremos a falar necessariamente da forma como vamos sair do programa de ajustamento da assistência financeira, basicamente. E o futuro, não é? Nem tanto. O futuro do país. Não, no fundo, há quem não queira pagar as dívidas como saída, há quem não queira mexer nas pensões como saída. Muito bem, é isso que vamos discutir de hoje a uma semana. Obrigada a todos. Boa noite.